3 minutos e hoje é quinta-feira, é dia do quadro Direito de Verdade. O tema hoje é muito polêmico. Põe a vinheta aí. Olha, hoje nós vamos falar sobre assédio sexual. Para esse tema está aqui comigo o Dr. Ronaldo Marinho, professor do curso de Direito da Universidade Tiradentes, delegado também de polícia. E é um prazer, Ronaldo, tê-lo aqui no Balanço Geral. Prazer em revê-lo. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar com vocês hoje, Fábio. Estou à disposição. Vamos às perguntas do povo sobre assédio sexual. Rayane Santos, bairro 18 do Forte, em Aracaju. Ela pergunta, o que é exatamente considerado assédio sexual? Por exemplo, aquela imagem que nós mostramos ontem, que viralizou lá no México, da presidente do México. Não sei se você ouviu a imagem da presidente do México e o cabra. Se tiver a imagem aí, por favor, Sara, de ontem. E o cabra, então, tenta dar um beijo, passa a mão nos seios. Isso é assédio sexual? O que é assédio sexual? Isso, com certeza, isso é um assédio sexual. E o assédio pode acontecer de várias formas. Pode acontecer no ambiente de trabalho ou no ambiente público, que foi o caso que aconteceu com a presidente do México. E isso é uma forma também de uma violência de gênero, uma violência contra a mulher. E se ocorrer num ambiente de trabalho, será um crime de assédio sexual. E ocorrendo, como foi o caso específico aí, no local aberto ao público, sem uma relação de trabalho, no Brasil, isso seria uma importunação sexual e é crime. Então, daqui a pouco você vai diferenciar para a gente o que é assédio sexual, o que é importunação sexual. Mas vamos ver se tem as perguntas do povo aqui. Coloca no telão Marta dos Santos, bairro Siqueira Campos, Aracaju. Brincadeiras ou elogios no trabalho podem ser assédio? Sim. Claro, isso é uma conduta típica de assédio sexual, brincadeiras inapropriadas, inconstantes também, com cunho sexual, ela pode sim configurar o assédio sexual no ambiente de trabalho. E é necessário que a gente tenha um contato direto. Eu estou falando que isso tem uma característica muito de uma brincadeira, e essa brincadeira ela pode ser ofensiva. Se ela humilha, se ela é ofensiva, se ela traz um desconforto para a vítima, sim, é considerada assédio sexual. E a vítima deve se comportar de forma positiva, deixando bem claro que aquela situação ela não concorda. A imagem está na tela aí, coloca a imagem aí só para a gente relembrar. Ela é a presidente do México e aí ele chega, tenta dar um beijo e com a mão esquerda ele tenta então colocar a mão no peito da presidente. Ela inclusive falou hoje que foi a polícia, fez o boletim de ocorrência e o que ela disse foi o seguinte, veja, ele fez isso com a presidente do país, da república. Imagino que com um elemento desse não faz com uma pessoa que não tem. Não é que a presidente seja mais ou menos importante, é pelo grau de segurança que ela tem, né? Então, aí é assédio. Isso mesmo. Isso aí é uma situação clara de assédio. É uma situação muito mais comum do que a gente imagina, é um perigo. Nós temos essa situação de assédio que caracteriza crime, como eu estava falando para vocês. A nossa legislação ela faz essa distinção entre o assédio sexual e a importunação sexual. Isso é caso típico de importunação sexual e é configurado crime no Brasil, pega uma pena de até 5 anos de prisão. No país, ele poderia ser preso em flagrante delito nesse exato momento onde ele tocou na presidente, gravado no local público, com várias testemunhas, facilmente ele seria responsabilizado. Mas isso acontece, às vezes, dentro de um ônibus, né? Num espaço público ou numa festa. Qualquer toque que se dê com conotação sexual, em pessoas que não foram autorizadas, você não autorizou a tocar no corpo dessa pessoa, não tem autoridade para isso. Então, isso configura um crime e esse crime deve ser responsabilizado. Mais perguntas aqui no telão. Sueli da Silva, lá de Itabaiana. Como a vítima deve agir na hora... Como a vítima deve agir? Deve agir na hora ou depois do assédio? Olha, a vítima ela tem que se preocupar também com sua segurança. Nós sabemos que em alguns contextos, a vítima não se encontra segura o suficiente para agir naquele momento. Então, ela deve verificar todos os meios de prova que estão ali, acesso a ela, testemunha, quem estava no momento, para poder posteriormente fazer essa denúncia. Mas se esse assédio acontece no ambiente de trabalho e esse assédio é uma constância por parte desse colega ou de um chefe, ela deve procurar os recursos humanos imediatamente para deixar claro que essa situação ela é constrangedora e humilhante para ela.
Então, eu sempre digo que a vítima tem que avaliar o momento onde ela se encontra para evitar que ela sofra outras lesões ou agressões mais fortes em relação àquele momento. Já é uma violação de direitos humanos, é uma violação profunda à sua intimidade e ela deve, sim, denunciar. Mais perguntas aqui no telão. Andréa Silva, de Nossa Senhora das Dores. Por que tantas pessoas têm medo de denunciar? Isso realmente é um problema em virtude do próprio contexto que a gente está vivendo. Muitas mulheres elas se sentem constrangidas porque ao denunciarem, algumas pessoas não acreditam nela. Acham que ela está fazendo uma tempestade dentro de um copo d'água. Quando na verdade ela constantemente já é vítima de agressões, microagressões no seu cotidiano, várias violências no seu cotidiano e ela fica constrangida em ir denunciar e se expor ainda mais. Mas a gente sempre diz que é um desafio muito grande essa superação disso e que nós devemos, todos nós, a sociedade, em especial também os nós homens, apoiarmos essas mulheres para que elas possam denunciar, para que elas possam buscar ajuda e evitar situações de constrangedoras e de violência no cotidiano dessas mulheres. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui no telão. Luciana dos Santos São Cristóvão. O assédio precisa ser físico ou pode acontecer só com palavras? Inclusive, essa é uma excelente pergunta, né? Essa é uma excelente pergunta e as pessoas ficam com dúvidas porque o assédio ele acontece em diversos ambientes, ele pode acontecer também online, né? Como foi falado aqui por você, Fábio. E é necessário saber que qualquer tipo de situação pode configurar assédio. Claro que isso não está querendo você limitar as pessoas a ter contato ou contatos com outras pessoas nos seus relacionamentos cotidianos. Mas só que tudo isso tem um controle, tem um limite, né? E quando isso humilha, quando isso constrange, quando isso chega a uma situação em que, em especial a mulher, mas pode acontecer também com o homem, não se sente confortável, isso configura uma situação de assédio. Ele pode acontecer presencialmente, pode acontecer também em redes sociais, em contatos por mensagens, são formas de assédio sexual. E quando acontecer isso, grave, faça um print, deixe tudo reservado para que isso sirva como prova para uma eventual denúncia dessa pessoa. Gabriel faz uma pergunta aqui no WhatsApp, uma pergunta interessante. Qual a diferença, ele pergunta, entre o assédio e a tradicional cantada? Olha, então... É bom que deixe claro sobre isso. O tipo penal, o crime, ele não quer impedir que ninguém faça suas cantadas, mas tem que ser de uma forma não invasiva, né? Eu não posso fazer uma cantada com uma pessoa já com conotação sexual, eu não posso chegar tocando na pessoa que ela não me permitiu tocar nela, beijar a pessoa sem que ela tenha autorizado ou permitido, seja por gestos ou palavras ou formas de diálogo com a gente. Então tem que ser muito claro esse contato com uma pessoa. Então uma cantada ela é permitida desde que ela não seja invasiva, desde que ela não seja uma cantada que toque na pessoa de forma em que ela não foi autorizada. É bom deixar bem claro que as coisas devem ser com consentimento, de forma livre e espontânea. Isso que é caracterizado uma cantada quando a gente fala no popular. E lembrando que não é não, né? Dê uma cantada, não é não, tchau, né? É verdade. Não é não e a gente tem que respeitar essas diferenças, respeitar o não de uma mulher, esperar ela dar o sinal para que a gente possa fazer a coisa de forma respeitosa, com dignidade e permitindo que a mulher possa expressar seus sentimentos, sua vontade. Obrigado, Ronaldo, por tê-lo aqui com a gente.